Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, a partir do versículo 13. Acharam aí? Que rápido, hein, vocês estão hoje? Apocalipse 14, 13. Diz assim: E ouvi uma voz do céu, que me dizia, escreve. Então, Deus falava com João e dizia para ele o quê? Escreve, tem que ficar registrado. Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, o que você precisa entender? Semana passada nós falamos da primeira bem-aventurança do Apocalipse. A primeira, não sei se você vai lembrar qual é essa bem-aventurança. Nós falamos aqui que feliz, você sabe que bem-aventurado não quer dizer só feliz, quer dizer muito feliz, quer dizer felizardo, quer dizer alguém que encontrou uma grande riqueza. A primeira de semana passada foi a bem-aventurança para aqueles que ouvem e se interessam pelo Apocalipse, por esse assunto, coisa que muitos não estão nem aí. E essa segunda bem-aventurança fala sobre os mortos, aqueles que morreram no Senhor. Ou seja, como que pode Deus falar que alguém é mais feliz em morrer do que alguns que vão ficar? Porque ele está se referindo aqui àqueles que vão morrer dentro do período da grande tribulação, no período em que o anticristo se manifestar nessa terra. E nós já falamos que o período da grande tribulação vai ser o pior período em que essa terra já enfrentou. Não tem nada que possa se comparar. Inclusive lá em Mateus 24, Jesus disse, 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ora, tudo que você já viu, tsunami, furacão, pandemia, mortes, estupros, violência, a natureza gritando, o clima totalmente alterado como nós estamos vendo hoje, tudo isso não se compara ao período da grande tribulação. Ou seja, vai ser muito difícil para quem ficar aqui, para quem estiver aqui nesse período. Em Apocalipse 9, 6, você pode só passar aí algumas páginas, ou melhor, voltar, diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então a dor vai ser tão grande, a tribulação vai ser tão grande aqui, o sofrimento vai ser tão intenso, que as pessoas como nunca vão preferir a morte. Só que se você for ver, hoje, as pessoas que querem morrer, elas conseguem fazer isso. É como se fosse mais fácil hoje em dia. Nessa época a profecia diz que vai ser difícil morrer. As pessoas não vão conseguir, elas vão tentar, mas vai ser difícil. Ou seja, quem morrer nesse período no Senhor, porque você pode perguntar assim, mas as pessoas vão se converter na grande tribulação? Sim, há aqueles que vão ficar endurecidos para sempre, mas há aqueles que vão se converter. Há aqueles que quando verem tudo aquilo que nós falamos hoje se cumprir, as pessoas vão dizer, então, era verdade, de fato, falaram sobre o anticristo e o anticristo está aqui. Falaram que ia acontecer isso ou aquilo e isso está acontecendo. Então, agora elas vão abrir os olhos e elas vão se converter. Então, essas pessoas, quando morrerem no Senhor, Deus aqui diz que elas serão mais bem-aventuradas, porque conseguir morrer salvo naquele período vai ser um prêmio muito grande. Muito grande. A pessoa conseguir morrer em meio àquele período terrível, ela vai poder dizer, olha, graças a Deus, num período tão difícil, eu consegui. Agora, essa profecia, cabe para aquele período, sim, mas cabe para hoje também. Cabe para hoje. Porque se você me perguntar se eu tenho inveja de alguém ou de alguma coisa, eu vou revelar para você qual o tipo de inveja que eu tenho. Você acredita que eu posso ter inveja de alguma coisa? Você acredita? Não? Eu vou dizer para você. Quando eu vejo que alguém morre hoje, salvo, você vê a pessoa, olha, essa pessoa aqui, claro que a gente não pode adivinhar, mas pela vida que teve, pelo comportamento, você diz, olha, com certeza o fulano foi salvo. A gente sente uma inveja. Não que a gente queira morrer, não é isso não. Você quer morrer? Não que a gente queira morrer. Mas, quando acontecer,
e a pessoa for salva, ela já foi para o lugar que eu quero ir. Ela já completou a batalha dela, nós não completamos a nossa. Quando que nós vamos completar a nossa batalha? Só quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. E até lá, quanta coisa não pode acontecer? Você sabe do dia de amanhã? Nem você e nem eu. Quantos um dia não estavam salvos e não estão mais? Estavam na fé e hoje não estão mais. Por que eu digo que nós até invejamos aqueles que morrem salvos? Porque a gente sabe que até o fim, o meu fim, até o seu fim, muita coisa pode acontecer. Satanás está nos rodeando 24 horas. O diabo, ele não desistiu de nenhum de nós. O dia mais aterrorizante para o diabo foi quando você e eu nos entregamos para Jesus. Ali, ele perdeu o controle da nossa vida. A aliança com ele foi quebrada, mas ele não desistiu. Ele vai continuar tentando. Se ele tenta de um jeito hoje comigo e com você e não consegue, ele vai ali na esquina e volta. Ele tenta um novo plano. Ele inova o plano. Ele embeleza o plano. Ele põe mais um brilhozinho para ver se a gente cai. Então, é uma guerra. Ficar nesse mundo salvo é uma guerra. É uma guerra, porque o diabo estuda a nossa vida. A verdade, ele é, sem dúvida, especialista em ser humano. O diabo, se tem uma coisa que ele é especialista, é no ser humano. Porque ele conhece o homem desde a criação. Ele sabe o que empolga o ser humano, ele sabe o que excita o ser humano, ele sabe o que faz os olhos do ser humano brilhar. Então, para cada um, ele cria um plano. Então, bem-aventurado é aquele que morre no Senhor. Quem está entendendo, pessoal? Agora, por incrível que pareça, esse é o ponto, e aqui vai entrar a maior profecia que está na Bíblia. Esses que já morreram no Senhor, já alcançaram o seu propósito. O maior propósito, que é a salvação. Nós ainda não alcançamos o nosso. Fisicamente, não chegamos lá. Mas quando recebemos hoje aqui o reino dos céus, o propósito já é alcançado dentro de nós. E aí é uma questão de tempo, de quando chegar a nossa hora, apenas nós vamos tomar posse do que nós já alcançamos. Por que eu digo isso? Porque hoje, aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, qual é o propósito? Você alcançar a sua salvação e ser batizado com o Espírito Santo. Se isso aconteceu, a pessoa, ela alcançou o seu maior propósito. Mas se eu lhe disser que muitos pensam que alcançaram e ainda não alcançaram, você acredita? Tem muita gente. E eu vou lhe provar isso com a maior profecia. A maior profecia saiu da boca de um homem chamado João Batista. Mateus 11:11. Se quiser, pode acompanhar comigo aí. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 11:11. Ele deu aqui as coordenadas para quem quer alcançar o maior propósito aqui nessa terra. Ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, olhe para mim, por que João Batista, ele foi o maior aos olhos de Deus? Maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que todos, porque João Batista vivia uma vida de renúncia, o qual nenhum outro viveu. João Batista, ele veio para essa terra com um único propósito, que foi anunciar Jesus. Então ele era aquele sujeito castrado para a vida, para tudo e para todos. Ele vivia para pregar, ele vivia uma vida mais simples do que você pode imaginar. Você vê, João Batista, ele vivia no deserto. As roupas dele eram de pele de carneiro. Alguém aqui tem alguma roupa de pele de carneiro, pessoal? Imagina o cheiro. De camelo, melhor, de camelo, né? Era camelo. Você chegou perto de algum camelo alguma vez? Olha, eu já cheguei lá em Israel. Não é nada bom, o cheiro. Pele de camelo. Você sabe qual era a comida de João Batista? A Bíblia diz que era gafanhoto com mel silvestre. Vocês já comeram gafanhoto alguma vez? Nunca comeram? Era a comida dele. Gafanhoto, o molho de mel. Mas ele escolheu isso para pregar, para anunciar Jesus. Então a maior profecia sairia da boca do maior profeta. Aí vem a profecia, volta um pouco, Mateus 3, aí você vai ver o que ele falou. E aqui é o mais forte, Mateus capítulo 3, volta aí um pouquinho, você estava no 11, volta para o 3, diz assim:
E naqueles dias apareceu João, olha ele aí, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo o que, pessoal? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eram por ele batizados aonde? Aonde, gente? No Rio Jordão, guarda esse nome, Rio Jordão, confessando os seus pecados. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, porque que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água, para quê? Para quê, gente? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele estava falando de quem aqui, pessoal? De Jesus. Ele disse, eu vou batizar nas águas, o que vai vir é mais poderoso do que eu, né, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Preste atenção, por favor. A maior profecia da Bíblia para você é o arrependimento. Pode parecer que todo mundo já se arrependeu, é aí que você se engana. Porque se de fato e de verdade todas as pessoas na igreja já tivessem se arrependido verdadeiramente dos seus pecados, todo mundo já estaria vivendo em novidade de vida. Nós não encontraríamos pessoas que iriam dizer assim, olha, eu já me batizei nas águas e eu ainda não recebi o Espírito Santo. Porque se você parar para pensar, quando Jesus saiu das águas, no batismo, em seguida o que veio sobre ele, pessoal? O Espírito Santo. Essa é a ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural? A pessoa descer nas águas, e assim, ou em seguida, ou pouco tempo depois, ela tem que receber o Espírito Santo. Porque o que impede? Se eu me batizo para arrependimento, me arrependo da vida velha, os meus pecados ficam ali mortos naquela água, ou seja, não há nada que me impediria de imediatamente, ou dias depois, semanas depois, ser batizado com o Espírito Santo. Mas por que isso não acontece? Porque o erro foi no batismo. Jesus, ele fala sobre a diferença de batismo dos homens e batismo dos céus. A verdade é que, infelizmente, muitas pessoas foram batizadas no batismo dos homens. Como, por exemplo, quem foi batizado quando bebê? Levante as suas mãos. Que batismo foi esse, pessoal? Diga para mim, que batismo foi esse? Dos homens. Porque, me diga aí, você lembra do rosto do padre? Lembra não? Ué, por que vocês não lembram? Você não lembra de nada? Você lembra qual roupa os seus convidados ali estavam vestindo? Se você não lembra disso, como que você vai lembrar dos seus pecados? Como que eu vou me batizar? Como que vai descer uma água sobre a minha cabeça para eu me arrepender dos pecados que eu não tinha? Você não tinha pecado quando criança. Não tinha, por isso que esse batismo é batismo dos homens. O que a gente costuma fazer na igreja? A gente apresenta, a gente consagra a criança, mas batismo só quando a pessoa tiver uma idade, aonde ela já tiver consciência dos seus erros, dos seus pecados, e se de fato ela quiser, por isso que a gente orienta os pais, por favor, não insista com o filho para batizar. Você tem que se batizar. Eu, por exemplo, na reunião, pessoal, você tem que se batizar. Se eu insistir muito, você até vai, mas ali atrás vai ser batismo de quem? De homens. Foi porque o pastor insistiu, foi porque a mãe insistiu. Eu lembro que eu fiz uma reunião aqui 18 horas, onde eu mostrei a morte aqui. Alguém estava naquele dia aqui, pessoal? Alguém que vocês estavam? Foi no começo do ano. Naquele dia, pessoal, o que eu batizei de gente ali atrás. Olha, eu fiquei com o braço doendo. Tomara, naquele dia, tenha acontecido o batismo dos céus. Tomara. Mas eu acredito que muitos ali, talvez, foi com medo de quem? Nem era morte, era o pastor Clédson vestido de morte aqui. Mas nós deixamos bem claro aqui, foi forte naquele dia, que a morte vai chegar para todo mundo. E morrer sem salvação, dura coisa seria. Mas olha, foi muita gente. Então, às vezes, é por esses motivos que as pessoas se batizam. Eu vou me batizar porque eu quero paz, porque eu quero ser curado, porque eu quero prosperar. Pessoal, não é para nada disso. O batismo, ele tem que vir acompanhado
de arrependimento. Porque se não foi acompanhado de arrependimento, a velha criatura não morreu. Ela está só dormindo. Ela está desmaiada, digamos assim. Você já viu alguém desmaiado já na rua? Já viu? Quando alguém está desmaiado, ele faz ali o procedimento, a pessoa volta. Tenta reanimar um morto. Não tem o que fazer. Pode colocar aquele negócio no peito, como é que chama? O quê? Desfibrilador. Pá! Coloca ali no morto. Vai ressuscitar? Morreu. É o que tem que acontecer com você. É o que tem que acontecer com a velha criatura. E isso acontece quando a pessoa recebe o dom do arrependimento. Ela está tão arrependida do que ela fez, do que ela vivia, que ela tem nojo. Ela tem nojo da época que ela enganava as pessoas. Ela tem nojo da época que ela praticava a prostituição. Ela tem nojo da época dos lugares que ela frequentava. Ela tem nojo da época das roupas indecentes que ela usava. Ela tem nojo daquela época dos vícios, em que ela ficava a noite inteira, às vezes, se embriagando, usando drogas, e chegava em casa com ressaca, e no outro dia, o sofrimento continuava, o vazio continuava. Ela tem nojo daquilo. Então ela não desmaiou nas águas. O que aconteceu, gente? Ela morreu. Qual a chance que ela tem de voltar às mesmas práticas? Nenhuma, porque ela de fato está arrependida. Não é aquele remorso, que é aquela coisa ruim que a pessoa sente, mas depois passa. Não, é arrependimento. Ela sofre, ela sente a dor daquele erro antigo. Ou seja, o batismo com essas condições, ele não é batismo de homens, ele é o batismo dos céus. Amém? E aí a pessoa de fato fica pronta para receber o Espírito Santo. Amém, gente? Aí acontece o que Paulo disse, lá em Romanos, põe na tela, por favor. Ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele. Por onde, pessoal? Pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também. Como? Pronto. A vida muda. É novidade de vida em todas as áreas. A pessoa que não nasceu de novo, ela não é problemática. Você conhece pessoas problemáticas, gente? É a pessoa que não nasceu de Deus. É fácil de você identificar alguém que passou pelo batismo, ou batismo dos homens, ou não se batizou, não nasceu de Deus. Ela é problemática. As pessoas resolvem os problemas, ela vai e cria o problema. Sabe aquela pessoa que você sabe que aonde ela está, vão ter problemas. Ela cria problemas, problemas com pessoas, problema com a mãe, problema com o pai, problema na igreja, ela cria problema sozinha. Se tiver só ela e ela arruma um problema com ela mesma. Porque ela não nasceu de Deus. Ela não vive em novidade de vida. Ela até frequenta a igreja, ela até está ali, lendo a Bíblia, mas se não nascer de Deus, quando não nasci de Deus, eu era problemático. Quem hoje nasceu, você sabe que você era. Eu não estou falando de ter problemas, eu estou falando em ser o problema. Dá para entender, pessoal? Quem conhece alguém que você diz, olha, fulano, não é que ele tem problema não, ele ou ela é o problema. Quem conhece, pessoal? É a característica de quem não nasceu de Deus. Essas pessoas têm que nascer de Deus, e a oportunidade é agora. Porque qual foi a oportunidade ali de Jesus? Foi no Rio Jordão. O Rio Jordão, ele divide a Terra Santa, e ele tem sido um divisor de águas, até hoje, para quem crê, para quem se batiza, de verdade. Não o batismo nos homens, mas o batismo dos céus. E desculpe, para isso acontecer, tem que partir da pessoa. Ela tem que ser humilde. Até porque, pessoal, eu confesso para você, nós não gostamos de assumir os nossos erros. É a nossa natureza. Sim ou não, gente? É difícil, mas é necessário. Para quem de fato quer. Você vê, Naamã, mergulhou lá no Rio Jordão. Mergulhou no mesmo lugar que Jesus foi batizado. Qual foi o problema de Naamã? O orgulho. Ele queria ser curado da lepra, mas com salto alto. Chegou lá, viajou mais de 300 quilômetros, naquela época a gente acredita que de cavalo, de animal, e quando chegou lá, olhou para o rio, porque o Rio Jordão tem parte limpa e tem parte suja, né? Possivelmente a parte lá era suja. Ele olhou para aquele rio, não tem um rio melhor não, para me batizar não? Abana e Farfá são rios de Damasco. Já colocou defeito aonde? No rio. Aí depois, quando chegou lá, ao invés de chegar o profeta, mandou o empregado. Aí ele olhou para Giase, cadê o profeta? Não, ele não veio não, ele mandou dar o recado aqui para você mergulhar. Ele, eu achei que ele ia vir sobre mim, ia colocar a mão sobre mim, ele viria, colocaria a mão na sua cabeça, invocaria o seu Deus. Você vê, ele queria cerimônia.
Porque ele era o que? Naamã? Importante, comandante do exército do rei da Síria. Era um homem que tinha muita gente, né, que obedecia às suas ordens. Então ele queria, no milagre, ele queria ficar de orgulho. Funcionou isso, gente? Não. Alguém que estava com ele disse: mestre, se eles te pedissem algo difícil, você não faria? Só te pediu para mergulhar. Então, o pedido que aquele servo fez para ele é o que a gente está fazendo com vocês hoje. Apenas avalie e reconheça. Se você não está vivendo em novidade de vida ainda, não houve arrependimento. Se houve batismo, foi dos homens, porque até hoje não veio o Espírito Santo. Então se avalie, quebre esse orgulho, como Naamã teve que quebrar, e se entregue de vez. Busque nessa noite o dom do arrependimento. Claro, por outro lado, há aqueles que já passaram por esse dom. Você diz: olha, eu já nasci de Deus, eu já não sou mais essa pessoa problemática, eu já tenho o Espírito Santo, graças a Deus. Mas avalie se na sua vida ainda não tem um porém. Porque Naamã, com todo aquele poder, qual era o porém dele, gente? Qual era o porém dele? A lepra. Quando ele tirava aquela armadura, que era o que as pessoas viam, ele ficava frente a frente com o porém. O Rio Jordão, ele serve para tirar esse porém da sua vida também. Amém, gente? Ele serve. Ou para tirar, de fato, você do velho mundo, do velho homem, ou para tirar você dos seus poréns. Mas uma coisa é incomum no Rio Jordão: para passar por ele, tem que quebrar o orgulho. Para passar pelo Rio Jordão, para a pessoa chegar até o reino dos céus, ela tem que quebrar o seu orgulho. Tem que quebrar. Porque aí sim, você alcança o novo nascimento, o batismo é o de verdade, e aí vem a salvação.